Vivemos em um tempo em que tudo parece urgente. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas e resultados visíveis. No entanto, quando abrimos a palavra de Deus, descobrimos que o caminho do Senhor raramente é apressado. Ele nos convida a algo profundo, desafiador e transformador. Esperar em Ele. Esperar no Senhor não é passividade, não é desistência e muito menos fraqueza. É um ato poderoso de fé, paciência e confiança absoluta na soberania de Deus. Esperar no Senhor significa reconhecer que Ele vê o que nós não vemos. Sabe o que? Nós não sabemos e age no tempo perfeito, ainda que esse tempo não seja o nosso. Muitas vezes a espera revela o estado do nosso coração. Quando somos obrigados a parar, a confiar e a depender, Deus começa a trabalhar em nós antes mesmo de trabalhar ao nosso redor. A jornada de Deus não é apenas sobre o destino final, mas sobre quem nos tornamos ao longo do caminho. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que aprenderam a esperar. Abraão recebeu uma promessa, mas teve de caminhar anos antes de vê-la se cumprir. José teve sonhos de grandeza, mas passou por postos, prisões e injustiças antes de se tornar governador. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas esperou pacientemente enquanto fugia, sofria e aprendia a confiar em Deus. Em todos esses casos, a espera não foi vazia, foi um tempo de preparação, amadurecimento e alinhamento com a vontade divina. A paciência que nasce da espera no Senhor não é uma paciência humana, baseada apenas em esforço próprio. É uma paciência sustentada pela esperança. É a certeza de que Deus não se atrasa, não se confunde, não abandona os seus. Quando esperamos em Ele, declaramos com nossas atitudes que cremos mais nas promessas de Deus do que nas circunstâncias que nos cercam. Mesmo quando o silêncio parece longo, Deus continua trabalhando nos bastidores. Confiar na jornada de Deus é aceitar que nem todas as respostas virão imediatamente. Há momentos em que oramos e o céu parece fechado, mas isso não significa que Deus esteja distante. Muitas vezes, o silêncio de Deus é uma forma de nos ensinar a ouvir com o coração, a crescer na fé e a depender menos de sinais visíveis. A confiança verdadeira se manifesta quando continuamos firmes, mesmo sem entender tudo. Esperar no Senhor também nos ensina a descansar. Em um mundo marcado pela ansiedade e pelo medo do amanhã, Deus nos chama a lançar sobre Ele toda a nossa preocupação. Descansar em Deus não significa ignorar responsabilidades, mas caminhar com a certeza de que Ele dirige cada passo. Quando confiamos, deixamos de carregar pesos que nunca foram feitos para estar sobre nossos ombros. Na jornada de Deus há estações. Há tempos de correr e tempos de parar, tempos de falar e tempos de silenciar, tempos de agir e tempos de esperar. Discernir essas estações é sinal de maturidade espiritual. Muitas bênçãos são perdidas não porque Deus não queira concedê-las, mas porque não sabemos esperar o tempo certo. A pressa pode nos afastar da vontade de Deus, enquanto a espera nos mantém dentro do seu propósito. Por isso, se hoje você se encontra em um tempo de espera, não desanime. Não veja esse período como atraso, mas como cuidado. Deus está fortalecendo sua fé, moldando seu caráter e preparando algo maior do que você pode imaginar. A espera no Senhor renova as forças, restaura a esperança e nos lembra que não caminhamos sozinhos. Possamos aprender a esperar com o coração cheio de fé, os olhos fixos em Deus e a alma descansada em suas promessas, porque aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. A jornada pode ser longa, mas o Deus que nos chamou é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Amém. Esperar no Senhor é um ato de fé ativa, não de passividade ou desistência. Muitas vezes, quando ouvimos a palavra esperar, imaginamos alguém parado, imóvel, apenas observando o tempo passar. No entanto, na perspectiva bíblica, esperar em Deus é exatamente o oposto disso. É uma postura interior profundamente dinâmica, cheia de confiança, entrega e obediência. Esperar no Senhor significa continuar caminhando, mesmo quando o caminho nem está totalmente claro, acreditando que Deus está guiando cada passo. A fé ativa se manifesta quando escolhemos confiar em Deus apesar das circunstâncias. É fácil declarar fé quando tudo vai bem, quando as portas estão abertas e as respostas são rápidas. O verdadeiro teste da fé acontece quando oramos. E a resposta não vem imediatamente quando fazemos o que
É certo, e ainda assim enfrentamos dificuldades quando obedecemos a Deus e o resultado parece demorar. Nesse momento, esperar no Senhor é uma decisão consciente de permanecer fiel, mesmo sem garantias visíveis. Muitos confundem espera com acomodação. Pensam que esperar em Deus é cruzar os braços e dizer que nada pode ser feito. Porém, a espera bíblica exige vigilância espiritual, sensibilidade à voz de Deus e disposição para agir quando Ele direciona. Enquanto esperamos, somos chamados a continuar orando, servindo, crescendo, aprendendo e confiando. A espera não paralisa, ela fortalece. Quando esperamos no Senhor de forma correta, nossa fé amadurece. Aprendemos a depender menos de nossas próprias forças e estratégias e mais da direção divina. A fé ativa reconhece que podemos fazer nossa parte, mas o resultado final pertence a Deus. Isso nos livra da ansiedade excessiva e do peso de querer controlar tudo. Passamos a entender que Deus não nos chamou para carregar o futuro, mas para confiar em Ele hoje. Esperar no Senhor também nos ensina a disciplina espiritual. Em um mundo que valoriza a pressa e a gratificação imediata, a espera se torna um exercício de resistência contra a impaciência. Somos treinados a alinhar nossos desejos com a vontade de Deus, a submeter nossos planos ao seu propósito e a reconhecer que nem tudo o que queremos no momento é aquilo que precisamos agora. Essa disciplina fortalece nossa comunhão com Deus e nos torna mais sensíveis ao seu agir. A fé ativa durante a espera se expressa em escolhas diárias. Escolhemos não murmurar mesmo quando estamos cansados. Escolhemos não desistir mesmo quando parece que nada está acontecendo. Escolhemos continuar crendo, mesmo quando as emoções dizem o contrário. Essas escolhas constroem uma fé sólida, que não depende de sentimentos, mas da fidelidade de Deus. Esperar no Senhor é também um ato de humildade. Ao esperar, reconhecemos que Deus sabe mais do que nós, vê além do que conseguimos enxergar e compreende o quadro completo da nossa vida. A impaciência muitas vezes nasce do orgulho, da ideia de que sabemos o que é melhor e quando deve acontecer. A espera nos coloca no lugar correto diante de Deus, lembrando-nos de que somos dependentes da sua graça e da sua direção. Durante a espera, Deus trabalha em áreas profundas do nosso interior. Ele ajusta motivações, corrige atitudes e cura feridas que talvez passassem despercebidas se tudo acontecesse rapidamente. Muitas vezes pedimos algo a Deus, mas ainda não estamos preparados para receber. A espera não é punição, é preparação. Deus não apenas se importa com o que Ele vai nos dar, mas com quem nos tornaremos ao receber. A fé ativa também se manifesta na esperança. Esperar no Senhor é esperar com expectativa, não com desespero. É acreditar que, mesmo que o cenário atual não seja favorável, Deus continua no controle. A esperança mantém o coração firme e impede que a alma se entregue ao desânimo. Ela nos lembra que a história ainda não terminou e que Deus sempre tem a palavra final. Quando esperamos com fé, nosso testemunho se torna poderoso. Pessoas ao nosso redor observam como reagimos nos tempos de incerteza. Uma espera marcada por confiança, paz e perseverança revela um relacionamento real com Deus. Mostra que nossa fé não é apenas discurso, mas uma convicção viva que sustenta nossas ações. Esperar no Senhor, portanto, é viver em constante dependência dEle. Não é um tempo perdido, mas um tempo investido. Cada dia de espera é uma oportunidade de crescer espiritualmente, fortalecer a fé e aprofundar a confiança em Deus. Mesmo quando não vemos mudanças externas, algo está sendo construído dentro de nós. Assim, a espera deixa de ser um fardo e se transforma em um altar, onde colocamos nossos medos, nossos desejos e nossos prazos diante de Deus. Ali aprendemos que Ele é digno de confiança, que Sua vontade é boa, perfeita e agradável e que, no tempo certo, tudo o que Ele prometeu se cumprirá. Esperar no Senhor é, acima de tudo, continuar crendo, caminhando e obedecendo, com a certeza de que Deus jamais falha. O tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece lento aos nossos olhos humanos. Essa verdade confronta diretamente a maneira como fomos condicionados a viver. Estamos acostumados a medir tudo pela velocidade, pela eficiência imediata e pelos resultados rápidos. Quando algo demora, automaticamente pensamos que há um problema. No entanto,
No reino de Deus, o tempo não funciona segundo a nossa pressa, mas segundo um propósito eterno que vai além do que conseguimos compreender no momento. Muitas vezes, julgamos o agir de Deus a partir das circunstâncias visíveis. Se as portas não se abrem rapidamente, se as respostas não chegam quando tendemos a concluir que Deus está atrasado ou em silêncio. Mas Deus nunca chega atrasado. Ele trabalha com precisão absoluta. O que para nós parece demora, para Ele é cuidado. O que chamamos de atraso, Deus chama de preparo. Cada segundo dentro do tempo divino tem uma razão específica e carrega consigo um propósito maior. O tempo perfeito de Deus considera fatores que desconhecemos. Ele vê o futuro com clareza, conhece as consequências de cada decisão e entende como cada etapa se conecta ao todo. Quando pedimos algo a Deus, enxergamos apenas o desejo imediato, Deus. Porém, enxerga o impacto dessa resposta ao longo de toda a nossa vida. Por isso, Ele não responde apenas com base no que queremos, mas no que precisamos para cumprir o propósito que Ele planejou. A lentidão. A aparente do tempo de Deus também serve para nos ensinar a confiar. Confiar em Deus quando tudo está sob controle é fácil. Confiar quando não há garantias, quando o relógio avança e nada muda externamente, exige fé madura. Nesse processo, aprendemos que a nossa segurança não está nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Ele continua sendo fiel, mesmo quando ainda não vemos os resultados. Há momentos em que Deus poderia agir imediatamente, mas escolhe esperar. Não porque seja incapaz, mas porque deseja nos levar a um nível mais profundo de relacionamento. O tempo prolongado nos leva à oração persistente, à reflexão sincera e à dependência verdadeira. Muitas vezes, aquilo que pedimos muda durante a espera, porque nossos valores são ajustados e nosso entendimento é ampliado. Passamos a desejar menos aquilo que apenas satisfaz o momento e mais aquilo que honra a vontade de Deus. O tempo de Deus também protege. Quantas vezes algo não aconteceu quando queríamos e mais tarde percebemos que foi livramento? Se certas portas tivessem se aberto cedo demais, talvez não tivéssemos estrutura emocional, espiritual ou até mesmo moral para lidar com o que viria depois. A espera evita perdas maiores, dores desnecessárias e escolhas precipitadas. O cuidado de Deus se manifesta tanto no sim quanto no ainda não. Enquanto o tempo passa, Deus está trabalhando em áreas invisíveis. Ele prepara pessoas, circunstâncias, oportunidades e até mesmo caminhos que ainda não conseguimos enxergar. Nada acontece de forma isolada, tudo está conectado dentro do plano divino, mesmo quando a nossa vida parece parada. Deus está movimentando peças que no momento certo se alinharão de maneira surpreendente. Aprender a respeitar o tempo de Deus nos liberta da ansiedade. A ansiedade nasce da tentativa de controlar aquilo que não está em nossas mãos. Quando entendemos que Deus governa o tempo, descansamos. Não precisamos forçar situações, manipular resultados ou agir por desespero. Podemos viver cada dia com serenidade, confiando que Deus está conduzindo a história com sabedoria. O tempo perfeito de Deus também constrói perseverança. Permanecer fiel durante a espera fortalece o caráter e aprofunda a fé. Cada dia de confiança silenciosa é um testemunho de maturidade espiritual. Não se trata de resignação, mas de esperança firme. A perseverança nos ensina a continuar fazendo o bem, mesmo quando não há reconhecimento imediato, e a permanecer obedientes, mesmo quando a recompensa parece distante. Além disso, o tempo de Deus nos ensina a valorizar mais as bênçãos quando elas chegam. Aquilo que é conquistado sem espera muitas vezes é tratado com superficialidade, mas aquilo que nasce após um longo período de confiança e oração é recebido com gratidão profunda. A espera cria um coração agradecido, consciente de que tudo o que temos vem da graça de Deus. Quando compreendemos que o tempo de Deus é perfeito, nossa perspectiva muda. Deixamos de ver a espera como um obstáculo e passamos a enxergá-la como parte essencial da jornada. Cada fase, cada estação e cada momento contribuem para o cumprimento do plano divino. Deus não desperdiça tempo e não desperdiça dor, tudo coopera para um propósito maior. Assim, mesmo quando o relógio parece avançar lentamente, podemos permanecer em paz. O Deus que controla o tempo
também cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele sabe quando agir, como agir e por que agir. Confiar no tempo de Deus é reconhecer que a nossa história está em boas mãos. É descansar na certeza de que no momento certo aquilo que hoje esperamos se manifestará de forma completa, trazendo glória a Deus e crescimento à nossa fé. A espera revela e transforma o coração, moldando o caráter antes mesmo da promessa se cumprir. Quando somos colocados em um tempo de espera, nossas intenções, motivações e prioridades vêm à tona de forma clara, aquilo que estava escondido sob a pressa e a atividade constante passa a ser exposto. A espera funciona como um espelho espiritual, mostrando quem realmente somos quando não temos controle sobre o ritmo das coisas. No início da espera, é comum surgirem sentimentos de frustração e inquietação. Questionamos o porquê da demora e muitas vezes até o cuidado de Deus. Esses sentimentos não significam falta de fé, mas revelam áreas do coração que ainda precisam ser tratadas. Deus não rejeita nossas dúvidas, Ele as usa como ponto de partida para um processo de transformação interior. A espera nos convida a levar essas inquietações à presença de Deus e permitir que Ele nos ensine a confiar de maneira mais profunda. À medida que o tempo passa, o coração começa a ser ajustado. A ansiedade dá lugar à paciência e o desejo por controle começa a ser substituído pela entrega. Esse processo não acontece uma vez, mas dia após dia, à medida que escolhemos confiar em Deus. O caráter é moldado nas pequenas decisões tomadas durante a espera, escolher não murmurar, não comparar nossa caminhada com a dos outros, não agir por impulso e não abandonar a fé. A espera também revela se buscamos a Deus pelo que Ele pode nos dar ou pelo que Ele é. Quando a resposta demora, somos confrontados com essa verdade. Se nossa fé está baseada apenas na realização de um desejo, ela se enfraquece com a demora. Mas se nossa fé está fundamentada no relacionamento com Deus, a espera se torna um tempo de intimidade e crescimento espiritual. Passamos a valorizar mais a presença de Deus do que o cumprimento imediato da promessa. Durante a espera, Deus trabalha profundamente na humildade. Somos lembrados de que não controlamos todas as coisas e de que dependemos totalmente da graça divina. A humildade nasce quando reconhecemos nossas limitações e nos rendemos à vontade de Deus. Esse tipo de coração é essencial para receber aquilo que Deus deseja entregar. Muitas bênçãos exigem maturidade espiritual para serem sustentadas e a espera é o caminho que Deus usa para produzir essa maturidade. A transformação do caráter durante a espera também envolve aprender a obedecer sem garantias visíveis. Continuar fazendo o que é certo quando não há recompensa imediata fortalece a integridade. A obediência deixa de ser motivada por resultados e passa a ser uma expressão de amor e confiança em Deus. Esse tipo de obediência gera raízes profundas, capazes de sustentar a fé mesmo em tempos difíceis. A espera revela ainda como lidamos com o silêncio. Quando Deus não responde da maneira que esperamos, somos desafiados a ouvir de forma diferente. Aprendemos a perceber Deus nas pequenas coisas, nos detalhes do dia a dia, nas mudanças sutis do coração. O silêncio de Deus não é ausência, mas convite à profundidade. Ele nos chama a desenvolver sensibilidade espiritual e a reconhecer sua presença mesmo quando não há palavras claras. Outro aspecto transformador da espera é a purificação dos desejos. Com o passar do tempo, percebemos que alguns desejos precisam ser ajustados, redirecionados ou até mesmo abandonados. Nem tudo o que queremos está alinhado com o propósito de Deus. A espera nos dá tempo para discernir, para permitir que Deus alinhe nossos sonhos com a sua vontade. Quando isso acontece, passamos a desejar aquilo que glorifica a Deus. Promove vida, não apenas aquilo que satisfaz momentaneamente. O coração transformado pela espera aprende a valorizar o processo, não apenas o resultado. Descobrimos que Deus está mais interessado em quem nos tornamos do que apenas no que alcançamos. A promessa, quando chega, é importante, mas o caráter formado ao longo do caminho é eterno. Aquilo que Deus constrói dentro de nós permanece, independentemente das circunstâncias externas. A espera também gera compaixão. Quem aprende a esperar se torna mais sensível à dor e à luta dos outros. Passamos a ter mais paciência com as fraquezas alheias porque reconhecemos nossas próprias limitações.
O coração transformado pela espera reflete o amor de Deus de maneira mais profunda, tornando-se instrumento de encorajamento, esperança para outros que também estão aguardando. Quando finalmente a promessa se cumpre, percebemos que não somos mais os mesmos, a alegria é maior, a gratidão é mais profunda e a fé está mais sólida. A espera cumpriu seu propósito. O coração foi moldado, o caráter foi fortalecido e o relacionamento com Deus foi aprofundado. Assim, entendemos que a espera nunca foi um tempo perdido, mas um tempo de construção. Deus usou cada momento para nos preparar, porque Ele se importa não apenas com o que nos dá, mas com quem nos tornamos ao receber. Deus trabalha em nós enquanto esperamos, não apenas ao nosso redor. Muitas vezes estamos tão focados naquilo que desejamos que não percebemos o que Deus está realizando internamente. A espera se torna um terreno fértil para o agir silencioso e profundo do Senhor, onde mudanças verdadeiras acontecem longe dos olhos humanos. Mesmo quando tudo parece igual por fora, algo está sendo transformado por dentro. Durante a espera, Deus começa a ajustar nossa maneira de pensar. Nossas expectativas, muitas vezes moldadas por padrões humanos, são confrontadas pela verdade divina. Aprendemos que nem tudo precisa acontecer rapidamente para ser bom, e que o crescimento mais saudável geralmente é lento e constante. Deus usa o tempo para renovar a mente, ensinando-nos a olhar a vida sob a perspectiva da eternidade e não apenas do momento presente. A espera também fortalece nossa fé de maneira prática. Confiar em Deus quando não há respostas visíveis exige mais do que palavras, exige entrega real. À medida que os dias passam e escolhemos continuar crendo, nossa fé deixa de ser apenas teórica e se torna experiência viva. Aprendemos a confiar no caráter de Deus, não apenas em suas ações imediatas. Essa fé amadurecida se torna um alicerce firme, capaz de sustentar-nos em qualquer circunstância futura. Enquanto esperamos, Deus trabalha nas nossas emoções. Medos, inseguranças e feridas antigas muitas vezes emergem nesse período. A espera cria espaço para que Deus trate áreas sensíveis que na correria da vida poderiam ser ignoradas. Ele cura lembranças dolorosas, fortalece a identidade e restaura a confiança. Esse processo emocional é essencial, pois muitas bênçãos exigem equilíbrio interior para serem desfrutadas de forma saudável. Deus também usa a espera para desenvolver perseverança. Continuar firme, quando nada parece mudar, exige resistência espiritual. A perseverança não surge automaticamente, ela é construída dia após dia, à medida que escolhemos não desistir. Essa qualidade é fundamental para uma caminhada cristã consistente, pois nem todas as etapas da vida são marcadas por resultados imediatos. A perseverança nos ensina a permanecer fiéis, independentemente das circunstâncias. Outro aspecto importante do trabalho interno de Deus durante a espera é o alinhamento do nosso coração com a sua vontade. Muitas vezes começamos a esperar por algo específico, mas ao longo do processo percebemos que Deus deseja nos conduzir a algo diferente. A espera nos torna mais sensíveis à direção do Espírito Santo, ajudando-nos a discernir quando é tempo de continuar aguardando e quando é tempo de ajustar o caminho. Esse alinhamento evita frustrações futuras e nos mantém dentro do propósito divino. Enquanto Deus trabalha em nós, Ele também nos ensina a valorizar a obediência diária. Mesmo sem respostas imediatas, somos chamados a continuar vivendo de forma íntegra, servindo, amando e fazendo o bem. Essa constância molda o caráter e demonstra a maturidade espiritual. A obediência durante a espera não depende de resultados visíveis, mas de um compromisso profundo com Deus. A espera também amplia a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Quando tudo está acelerado, é difícil perceber os sussurros divinos. O ritmo mais lento da espera cria espaço para a reflexão, para a oração e para o silêncio. Nesse ambiente, aprendemos a reconhecer a voz de Deus de maneira mais clara e pessoal. Essa sensibilidade espiritual se torna um tesouro que levamos para toda a vida. Além disso, Deus trabalha em nós ensinando-nos a descansar. Em um mundo marcado pelo esgotamento e pela pressão constante, aprender a descansar em Deus é essencial. A espera nos lembra
de que não somos definidos pelo que produzimos, mas pelo relacionamento que temos com o Criador. Descansar não significa desistir, mas confiar que Deus está no controle e que Ele cuida de cada detalhe. A transformação interna promovida por Deus durante a espera também gera sabedoria. Passamos a tomar decisões com mais discernimento, menos impulsividade e maior consciência das consequências. A sabedoria adquirida nesse período nos protege de erros futuros e nos capacita a lidar melhor com as responsabilidades que virão junto com as bênçãos. Quando finalmente percebemos o que Deus fez em nós, entendemos que a espera foi um presente. Aquilo que parecia apenas um intervalo se revela como um tempo de preparação profunda. Deus nos fortaleceu, nos ensinou, nos curou e nos alinhou com seu propósito. Mesmo que o cenário externo ainda não tenha mudado completamente, já não somos os mesmos. Assim, aprendemos que a espera não é um espaço vazio entre o pedido e a resposta, é um tempo sagrado de transformação interior. Deus trabalha em nós com amor, paciência e sabedoria, preparando-nos para aquilo que está por vir. E quando a resposta chega, estamos prontos para recebê-la com maturidade, gratidão, fidelidade, reconhecendo que tudo o que Deus faz tem um propósito perfeito. A paciência espiritual nasce da esperança, não apenas do esforço humano. Muitas pessoas acreditam que ser paciente é simplesmente suportar o tempo com os dentes cerrados, resistindo por pura força de vontade. No entanto, a paciência que Deus deseja formar em nós vai muito além disso. Ela não se apoia apenas na capacidade humana de aguentar, mas na esperança viva de que Deus está no controle e cumprirá tudo no tempo certo. Sem esperança, a paciência se torna pesada, com esperança, ela se transforma em descanso. A esperança cristã não é uma expectativa vaga ou um pensamento positivo sem fundamento. Ela está firmada no caráter de Deus, na sua fidelidade e nas suas promessas. Quando esperamos no Senhor com esperança, não estamos apenas esperando que algo aconteça, mas confiando em quem está conduzindo a história. Essa esperança alimenta a paciência, porque nos lembra constantemente que Deus não falha e que nada foge do seu domínio. A paciência espiritual cresce quando aprendemos a olhar além do momento presente. Muitas vezes a impaciência nasce porque estamos presos ao agora, às dores atuais e às limitações do presente. A esperança amplia a nossa visão e nos ajuda a enxergar o futuro que Deus está construindo. Mesmo que ainda não vejamos os detalhes, confiamos que o resultado final será bom, porque vem das mãos de um Deus bom. Essa paciência cheia de esperança muda a forma como lidamos com as dificuldades. Em vez de reclamar constantemente ou buscar atalhos perigosos, aprendemos a permanecer firmes, não porque somos fortes em nós mesmos, mas porque nossa confiança está em Deus. A esperança nos sustenta nos dias difíceis, quando o coração está cansado e as respostas parecem distantes. A paciência espiritual também nos livra do desespero. Quando não há esperança, a espera se torna insuportável e o coração começa a buscar soluções precipitadas. Muitas escolhas erradas nascem da incapacidade de esperar com esperança. A paciência que vem de Deus nos protege dessas decisões impulsivas, pois nos lembra que é melhor esperar pela vontade de Deus do que agir fora dela. Com o tempo, essa paciência moldada pela esperança começa a produzir frutos visíveis. Tornamo-nos mais equilibrados emocionalmente, menos reativos e mais confiantes. Não somos facilmente abalados por atrasos ou mudanças inesperadas, porque nossa segurança não está nos prazos humanos, mas na fidelidade divina. Essa estabilidade interior é um testemunho poderoso da ação de Deus em nós. A paciência espiritual também nos ensina a conviver com processos longos. Nem tudo na vida é resolvido rapidamente. Há curas que são graduais, promessas que levam anos para se cumprir e transformações que acontecem passo a passo. A esperança nos ajuda a permanecer comprometidos com o processo, sem desistir no meio do caminho. Aprendemos que Deus não trabalha apenas com resultados imediatos, mas com processos que produzem crescimento duradouro. Enquanto esperamos com paciência, aprendemos a celebrar pequenas vitórias. A esperança nos permite perceber sinais sutis do agir de Deus, mesmo quando a resposta final ainda não chegou. Pequenos avanços, mudanças internas e aprendizados diários passam a ser valorizados. E isso renova nossas forças e nos lembra de que Deus está, sim, trabalhando. A paciência que nasce da esperança também transforma nossos relacionamentos. Tornamos-nos
mais pacientes com as falhas dos outros, mais compreensivos e menos críticos. Quando entendemos que Deus é paciente conosco, aprendemos a estender essa paciência ao próximo. A espera nos humaniza, nos torna mais sensíveis e mais parecidos com o coração de Deus. Além disso, a paciência espiritual fortalece nossa vida de oração. E em vez de orações apressadas e ansiosas, passamos a orar com confiança e perseverança. A esperança nos mantém firmes na oração, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Orar deixa de ser apenas um pedido e se torna um espaço de comunhão, onde encontramos paz e renovação. A paciência moldada pela esperança também nos ensina a confiar no agir invisível de Deus. Nem tudo o que Deus faz pode ser visto imediatamente. Muitas vezes Ele trabalha nos bastidores, preparando circunstâncias, pessoas e caminhos. A esperança nos ajuda a descansar nessa verdade, sem a necessidade de provas constantes. Quando a paciência é sustentada pela esperança, a espera deixa de ser um peso e se transforma em aprendizado. Cada dia se torna uma oportunidade de crescer na fé, de fortalecer a confiança e de aprofundar o relacionamento com Deus. Descobrimos que não estamos apenas esperando por algo, mas caminhando com alguém. Ao final, percebemos que a paciência espiritual não é um fardo imposto por Deus, mas um presente. Ela nos protege, nos amadurece e nos prepara para receber aquilo que Ele planejou. A esperança mantém nosso coração vivo durante a espera, lembrando-nos de que Deus é fiel, que Suas promessas são verdadeiras e que tudo o que Ele faz tem um propósito eterno. Assim, aprendemos a esperar não com angústia, mas com confiança serena, certos de que o melhor de Deus sempre chega no tempo certo. O silêncio de Deus também é uma resposta, ensinando dependência e confiança. Para muitos, o silêncio é uma das experiências mais difíceis da caminhada espiritual. Oramos, buscamos, choramos diante de Deus, e ainda assim parece que o céu permanece fechado. Nesses momentos, a ausência de uma resposta clara pode gerar insegurança, dúvida e até medo. No entanto, o silêncio de Deus não significa abandono, rejeição ou indiferença. Muitas vezes, ele é uma forma profunda de comunicação, carregada de propósito e cuidado. O silêncio de Deus nos confronta com a maneira como nos relacionamos com Ele. Estamos buscando apenas respostas rápidas ou um relacionamento verdadeiro? Quando Deus responde imediatamente, é fácil permanecer motivado. Mas quando Ele se cala, somos convidados a permanecer por quem Ele é, e não apenas pelo que pode nos dar. Esse tipo de relacionamento aprofunda a fé e fortalece a confiança, porque deixa de ser baseada em resultados imediatos. Aprender a lidar com o silêncio de Deus exige maturidade espiritual. Em vez de interpretá-lo como rejeição, somos chamados a vê-lo como um convite à dependência. O silêncio nos lembra de que não controlamos o agir de Deus e de que precisamos confiar plenamente em Sua sabedoria. É nesse espaço que aprendemos a descansar, mesmo sem entender tudo, reconhecendo que Deus vê o quadro completo da nossa vida. O silêncio também revela o estado do nosso coração. Ele expõe nossas expectativas, nossos medos e até nossas motivações. Muitas vezes descobrimos que queremos mais controlar a situação do que confiar verdadeiramente em Deus. O silêncio desmonta essa ilusão de controle e nos leva a uma postura de rendição. Aprendemos que depender de Deus não é sinal de fraqueza, mas de fé amadurecida. Durante o silêncio, Deus trabalha na nossa sensibilidade espiritual. Sem respostas audíveis, aprendemos a ouvir de maneira mais atenta. Passamos a perceber Deus nos detalhes, nas pequenas mudanças internas, nas circunstâncias aparentemente comuns do dia a dia. O silêncio nos ensina a valorizar a presença de Deus, não apenas Suas palavras. Descobrimos que Ele está conosco mesmo quando não fala da forma que esperamos. O silêncio de Deus também nos protege. Há momentos em que, se Deus respondesse imediatamente, agiríamos de forma precipitada ou despreparada. O silêncio cria um espaço de espera que evita decisões impulsivas. Ele nos ensina a esperar o tempo certo, a refletir com calma e alinhar nossos desejos com a vontade divina. O que parece demora, muitas vezes é livramento. Além disso, o silêncio fortalece a confiança. Confiar em Deus quando Ele fala é importante, mas confiar quando Ele se cala é um sinal de fé profunda. É dizer com a vida que acreditamos em Seu caráter, mesmo sem sinais visíveis. Essa confiança não nasce de sentimentos,
mas da convicção de que Deus é bom, fiel e justo em todo o tempo. O silêncio também nos ensina a perseverança na oração. Continuar orando sem respostas imediatas exige fé e disciplina espiritual. A oração deixa de ser apenas um meio para alcançar algo e se torna um espaço de comunhão. Nesse processo, o coração é transformado. Muitas vezes percebemos que não precisamos de uma resposta imediata para ter paz. Precisamos da presença de Deus. Durante o silêncio, aprendemos a lidar melhor com a espera. Em vez de ansiedade constante, começamos a desenvolver paciência e serenidade. O silêncio nos desacelera e nos ajuda a confiar no ritmo de Deus. Passamos a entender que nem tudo precisa ser resolvido rapidamente e que há valor em esperar. O silêncio de Deus também nos prepara para ouvir quando Ele finalmente fala. Um coração treinado no silêncio se torna mais sensível à voz divina. Quando a direção chega, somos capazes de reconhecê-la com clareza e agir com sabedoria. O silêncio, portanto, não é o fim da comunicação, mas parte do processo de aprendizado espiritual. Além disso, o silêncio nos aproxima da cruz. Jesus também experimentou o silêncio, especialmente nos momentos de dor e entrega. Isso nos lembra de que o silêncio faz parte da caminhada de fé e não é sinal de fracasso espiritual. Pelo contrário, pode ser um sinal de que Deus está conduzindo algo profundo e significativo. Com o tempo, percebemos que o silêncio de Deus nos transformou. Tornamos-nos mais dependentes, mais confiantes e mais maduros espiritualmente. A ansiedade diminui, a fé se fortalece e o coração aprende a descansar. Descobrimos que Deus estava presente o tempo todo, mesmo quando parecia distante. Assim, o silêncio de Deus deixa de ser motivo de medo e passa a ser um espaço de crescimento. Ele nos ensina a confiar além das palavras, a depender além das respostas e a caminhar pela fé, não pela vista. No silêncio, aprendemos que Deus continua sendo Deus, que seu amor permanece o mesmo e que sua vontade se cumprirá no tempo certo. E essa certeza é suficiente para seguir em frente com paz e confiança. Descansar no Senhor é confiar plenamente, mesmo sem entender todo o processo. Para muitos, descansar parece sinônimo de parar, desistir ou abandonar responsabilidade. No entanto, o descanso ao qual Deus nos chama é profundamente espiritual. Ele não é ausência de ação, mas presença de confiança. Descansar em Deus significa continuar caminhando, trabalhando e obedecendo. Porém, com o coração em paz, livre do peso de tentar controlar tudo. A dificuldade de descansar geralmente nasce do medo. Medo de que, se não fizermos tudo sozinhos, algo dará errado. Medo de perder oportunidades, de ficar para trás, ou de não ver as promessas se cumprirem. Esses medos nos levam à exaustão emocional e espiritual. O descanso em Deus nos convida a reconhecer que Ele governa todas as coisas e que nada foge do seu controle. Quando confiamos nisso, o coração começa a encontrar paz. Descansar no Senhor é um ato de rendição. É admitir que há limites para a nossa força, para o nosso entendimento e para a nossa capacidade de resolver tudo. Muitas vezes queremos compreender cada detalhe do processo antes de confiar. Deus, porém, nos chama a confiar mesmo quando não entendemos. Esse tipo de fé não depende de explicações completas, mas do relacionamento com um Deus que já provou ser fiel. O descanso também está ligado à entrega do futuro. Grande parte da ansiedade vem da tentativa de antecipar o amanhã. Queremos garantias, planos claros e resultados definidos. Descansar em Deus é entregar o futuro em suas mãos e viver o presente com fidelidade. Isso não significa irresponsabilidade, mas confiança. Fazemos nossa parte hoje e confiamos que Deus cuidará do amanhã. Quando aprendemos a descansar, nossa forma de viver muda. As decisões passam a ser tomadas com mais clareza e menos pressão. Não agimos movidos pelo desespero, mas pela direção de Deus. O descanso traz discernimento, porque um coração tranquilo consegue ouvir melhor a voz do Senhor. A pressa e a ansiedade, por outro lado, costumam gerar confusão. Descansar no Senhor também nos ensina a esperar com serenidade. A espera deixa de ser um tempo de angústia constante e se transforma em um período de confiança silenciosa. Mesmo quando as respostas ainda não chegaram,
Sabemos que Deus está trabalhando. Essa certeza nos impede de viver em estado permanente de tensão. Além disso, descanso em Deus cura o esgotamento interior. Muitos estão cansados não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, carregam preocupações excessivas, culpas antigas e expectativas irreais. Deus nos convida a lançar sobre Ele toda a ansiedade porque Ele cuida de nós. Quando aceitamos esse convite, experimentamos alívio e renovação. O descanso também fortalece a fé. Confiar em Deus enquanto tudo vai bem é fácil. Descansar é nele. Quando as circunstâncias são incertas, exige fé madura. Esse tipo de descanso se torna um testemunho vivo de que acreditamos mais no poder de Deus do que nas ameaças ao nosso redor. Ele comunica ao mundo que nossa segurança não está nas circunstâncias, mas em Deus. Descansar no Senhor não elimina os desafios, mas muda a forma como lidamos com eles. Os problemas continuam existindo, mas já não nos dominam. Enfrentamos as dificuldades com esperança, sabendo que Deus está presente e ativo. O descanso nos lembra de que não estamos sozinhos na batalha. Outro aspecto importante do descanso é aprender a confiar no processo de Deus. Nem tudo acontece de uma vez. Há etapas que parecem confusas, lentas ou até contraditórias. Descansar é aceitar que o processo faz parte do plano. Deus não apenas se importa com o resultado final, mas com cada fase da caminhada. Quando confiamos no processo, evitamos frustrações desnecessárias. O descanso em Deus também nos torna mais pacientes com nós mesmos. Muitas vezes somos nossos maiores críticos. Queremos crescer rápido, acertar sempre e nunca falhar. O descanso nos ensina a reconhecer que estamos em construção. Deus é paciente conosco e podemos aprender a ser também. Esse olhar gracioso gera liberdade interior. Com o tempo, percebemos que descansar no Senhor não é uma atitude natural, mas aprendida. É fruto de um relacionamento profundo com Deus. Quanto mais o conhecemos, mais fácil se torna confiar. Quanto mais confiamos, mais descansamos. E quanto mais descansamos, mais forte se torna a nossa fé. Assim, descansar no Senhor é escolher viver com o coração ancorado em Deus, mesmo quando a mente não compreende tudo. É caminhar com paz em meio à incerteza, com esperança em meio à espera e com confiança em meio ao processo. Descobrimos que Deus sustenta aqueles que descansam em Ele e que esse descanso não enfraquece, mas fortalece. Ele nos prepara para seguir adiante com equilíbrio, fé e profunda confiança no Deus que conduz cada passo da jornada. A pressa pode nos afastar do propósito, mas a espera nos mantém alinhados com Deus. Vivemos em uma cultura que valoriza velocidade, resultados imediatos e decisões rápidas. Desde cedo aprendemos que avançar depressa é sinal de sucesso, enquanto esperar é visto como atraso ou fraqueza. No entanto, na jornada com Deus, a pressa frequentemente se torna um grande perigo espiritual. Ela nos leva a agir antes de ouvir, decidir antes de discernir e avançar antes de estar preparados. A pressa costuma nascer da ansiedade e do medo de perder oportunidade. Devemos ficar para trás, ser esquecidos ou não alcançar aquilo que desejamos. Esse medo pode nos empurrar para escolhas que parecem corretas no momento, mas que não foram guiadas por Deus. Quando agimos apressadamente, muitas vezes confundimos portas abertas com a vontade divina. Nem toda oportunidade é direção de Deus, e nem toda porta aberta foi aberta por Ele. A espera, por outro lado, nos ensina a buscar alinhamento com Deus antes de agir. Esperar não significa paralisar a vida, mas caminhar com discernimento. Durante a espera, aprendemos a ouvir a voz de Deus, a avaliar nossas motivações e a submeter nossos planos à sua vontade. Esse alinhamento nos protege de decisões precipitadas que podem gerar consequências duradouras. Quando estamos com pressa, tendemos a ignorar sinais de alerta. O coração acelerado não percebe os detalhes. A espera nos desacelera e amplia nossa percepção espiritual. Passamos a notar o que antes era ignorado, conselhos sábios, limites claros e direcionamentos sutis de Deus. Muitas vezes Deus fala de forma tranquila e somente um coração que sabe esperar consegue ouvir. A pressa também pode nos levar a atalhos perigosos. Atalhos parecem facilitar o caminho,
mas frequentemente nos afastam do propósito original de Deus. O caminho de Deus pode ser mais longo, mas é seguro e formador. Ele nos prepara para sustentar aquilo que vamos receber. Atalhos, por outro lado, podem trazer resultados rápidos, porém acompanhados de perdas emocionais, espirituais e até relacionais. Esperar nos mantém dependentes de Deus. Quando avançamos rápido demais, confiamos mais em nossa própria capacidade do que na direção divina. A espera nos lembra de que precisamos de Deus em cada passo. Essa dependência não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria espiritual. Quanto mais dependemos de Deus, mais alinhados estamos com seu propósito. A espera também preserva nosso coração. Decisões apressadas muitas vezes geram arrependimento, frustração e desgaste interior. Quando esperamos em Deus, mesmo que o caminho pareça mais lento, o coração permanece em paz. Sabemos que estamos caminhando dentro da vontade de Deus, e essa certeza traz descanso, mesmo diante da incerteza. Além disso, a espera nos ensina a valorizar o processo. A pressa foca apenas no resultado final, ignorando o crescimento que acontece ao longo do caminho. Deus, porém, está profundamente interessado no processo. É nele que o caráter é moldado, a fé é fortalecida e a maturidade é construída. Quando esperamos, damos espaço para que Deus trabalhe em nós de forma completa. A pressa pode até trazer conquistas rápidas, mas nem sempre traz plenitude. Muitas pessoas alcançam aquilo que desejaram, mas descobrem que não estavam prontas para lidar com as responsabilidades e desafios que vieram junto. A espera nos prepara para receber com maturidade aquilo que Deus planejou. Ela garante que a bênção não se torne um peso. Esperar também nos ensina a confiar que Deus não se esquece de nós. A ansiedade da pressa, muitas vezes, nasce da ideia de que, se não agirmos agora, perderemos nossa chance. A espera nos lembra de que Deus é soberano e fiel. Aquilo que Ele planejou para nós não será perdido pelo tempo. O que vem de Deus não depende da nossa correria, mas da sua fidelidade. Na espera, aprendemos a dizer não a boas oportunidades, para dizer sim ao propósito certo. Nem tudo o que é bom é o melhor de Deus. O discernimento adquirido na espera nos ajuda a escolher aquilo que está alinhado com a vontade divina, mesmo que isso signifique abrir mão de algo aparentemente vantajoso no momento. Com o tempo, percebemos que a espera não nos atrasou, ela nos posicionou, ela nos manteve no lugar certo, com o coração certo e na direção certa. A pressa poderia ter nos levado para longe do propósito, mas a espera nos manteve próximos de Deus. Assim, aprendemos que esperar não é perder tempo, mas investir no propósito eterno de Deus. A espera nos protege, nos alinha e nos prepara. Ela nos ensina a caminhar no ritmo de Deus, confiando que cada passo, dado no tempo certo, nos conduz exatamente para onde Ele deseja. Quando esperamos no Senhor, permanecemos firmes no propósito, seguros de que a vontade de Deus é sempre melhor do que qualquer resultado obtido pela pressa humana. Cada estação da vida tem um propósito divino, inclusive os tempos de espera. A vida não é uma linha reta de acontecimentos constantes e previsíveis, mas uma jornada marcada por ciclos, mudanças e fases distintas. Há momentos de crescimento acelerado, tempos de colheita, períodos de aprendizado silencioso, e estações em que tudo parece desacelerar. Embora nem sempre compreendamos essas transições, cada estação carrega um propósito cuidadosamente desenhado por Deus. Muitas vezes resistimos às estações de espera porque elas contrastam com o nosso desejo natural de progresso visível. Queremos movimento, respostas e resultados. Quando nada parece acontecer, sentimos frustração e até desânimo. No entanto, assim como na natureza, nem toda estação é de florescimento externo. Algumas são necessárias para preparar o solo, fortalecer as raízes e garantir que o crescimento futuro seja saudável e duradouro. As estações de espera são tempos de fortalecimento interior. Enquanto o exterior parece parado, Deus trabalha profundamente no coração. Ele ajusta valores, corrige atitudes e ensina lições que não poderiam ser aprendidas em momentos de agitação. Essas estações nos convidam à reflexão, à oração mais profunda e à dependência sincera de Deus. É nelas que aprendemos a ouvir mais e a falar menos, a confiar mais e a controlar menos. Cada estação da vida também revela algo novo sobre Deus.
Nos tempos de abundância, conhecemos Deus como provedor. Nos tempos de batalha, descobrimos seu poder e proteção. Já nas estações de espera, aprendemos sobre sua fidelidade, paciência e cuidado constante. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus continua presente, sustentando e guiando. As estações de espera nos ensinam a respeitar o ritmo de Deus. Muitas vezes queremos acelerar processos que precisam de tempo. Deus, porém, conhece o ritmo certo para cada fase da nossa vida. Quando tentamos forçar mudanças antes da hora, corremos o risco de comprometer aquilo que ainda está em formação. A espera nos ajuda a confiar que Deus sabe exatamente quando é o momento certo para cada coisa. Além disso, as estações de espera nos tornam mais sensíveis à presença de Deus. Com menos distrações externas, aprendemos a perceber Deus nos detalhes, nos pequenos sinais do cotidiano. Passamos a valorizar mais a comunhão do que a realização, mais a presença do que o resultado. Essa sensibilidade espiritual é um presente que levamos para as próximas estações da vida. A espera também nos prepara para mudanças futuras. Nenhuma estação é permanente. Assim como o inverno dá lugar à primavera, os tempos de espera também chegam ao fim. Porém, o que determina como atravessamos a próxima estação é o que aprendemos na anterior. A espera nos equipa com maturidade, sabedoria e fé para lidar melhor com os desafios e as bênçãos que virão. Cada estação da vida exige uma postura diferente. Há momentos de agir, momentos de semear e momentos de esperar. Discernir a estação em que estamos é essencial para viver de forma alinhada com Deus. Muitos conflitos internos surgem quando tentamos agir em uma estação que pede espera ou esperar em uma estação que pede ação. A sabedoria está em reconhecer o tempo certo para cada atitude. As estações de espera também nos ajudam a desenvolver gratidão. Quando tudo está parado, aprendemos a valorizar aquilo que já temos. A gratidão nos mantém firmes durante a espera, impedindo que o coração se torne amargo ou reclamador. Ela nos lembra de que Deus já fez muito e continuará fazendo, mesmo que ainda não vejamos tudo. Durante as estações de espera, Deus também trabalha nos nossos relacionamentos. Aprendemos a ser mais pacientes, compreensivos e empáticos. A espera nos torna mais humanos e mais conscientes das lutas alheias. Esse crescimento relacional reflete o caráter de Cristo em nós e fortalece os vínculos ao nosso redor. A espera nos ensina ainda a viver com esperança. Mesmo sem sinais claros de mudança, mantemos o coração confiante de que Deus está conduzindo a história. A esperança nos impede de desistir e nos dá forças para continuar caminhando. Ela nos lembra de que a estação atual não define o final da jornada. Com o tempo, percebemos que cada estação foi necessária. Aquilo que parecia inútil ou doloroso se revela essencial para a nossa formação. Deus usa cada fase da vida para nos aproximar dele e nos preparar para cumprir seu propósito. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Assim, aprender a respeitar as estações da vida é um ato de fé. É confiar que Deus sabe o que está fazendo em cada fase, mesmo quando não entendemos. As estações de espera não são sinais de fracasso, mas de cuidado divino. Elas nos fortalecem, nos alinham e nos preparam para florescer no tempo certo. Quando reconhecemos o propósito de cada estação, caminhamos com mais paz, mais confiança e mais esperança na jornada que Deus está conduzindo. Os que esperam no Senhor renovam suas forças e jamais serão confundidos. Essa promessa carrega uma verdade profunda que sustenta o coração durante os períodos mais longos de espera. Esperar no Senhor não leva ao esgotamento final, como muitos imaginam, mas à renovação interior. Enquanto o mundo se cansa tentando controlar tudo, aqueles que confiam em Deus encontram forças que não vêm de si mesmos, mas da presença fiel do Senhor. A renovação prometida por Deus não é apenas física, mas espiritual, emocional e mental. Durante a espera, quando entregamos nossas ansiedades a Deus, Ele fortalece o interior. Mesmo que o corpo se canse e as circunstâncias permaneçam difíceis, o coração encontra uma fonte contínua de esperança. Essa força renovada não significa ausência de dificuldades, mas capacidade de atravessá-las sem perder a fé. Esperar no Senhor nos livra da confusão interior. Muitas pessoas vivem confusas porque agem baseadas em impulsos
emoções momentâneas ou pressões externas. A espera em Deus traz clareza. Quando submetemos nossos caminhos ao Senhor e confiamos em sua direção, nossas decisões se tornam mais firmes e conscientes. Mesmo que não entendamos todos os detalhes, sabemos em quem confiamos. A confusão também surge quando tentamos caminhar fora do tempo de Deus. Aquele que espera aprende a respeitar o ritmo divino. Essa postura evita arrependimentos desnecessários e escolhas precipitadas. Deus honra aqueles que confiam em Ele, guiando-os com sabedoria e paz. A clareza que vem da espera é fruto da comunhão contínua com Deus. A renovação das forças acontece porque Deus sustenta aqueles que descansam em Ele. Em vez de gastar energia lutando contra aquilo que não podem controlar, os que esperam direcionam sua força para a fé, a oração e a obediência. Isso gera um tipo de resistência espiritual que não se esgota facilmente. A cada dia, Deus renova o ânimo e fortalece o coração. Esperar no Senhor